Bom dia, meu caro aluno do Cursinho Desafio. Hoje eu estou gravando essa aula de arcadismo no Brasil para você. No dia dessa gravação tá um frio da desgraça nessa cidade. Eu espero que você esteja bem. E vamos lá, vai ser uma aula rapidinha. Primeiro, umas informações gerais sobre essa escola literária e como estava o Brasil nessa época. Bem, a escola começou em 1768 com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel e terminou em 1836, quando o romantismo começou aqui no país. Ela aconteceu por autores que viviam quase que exclusivamente em Vila Rica, hoje conhecido como Ouro Preto, que era o centro do ciclo do ouro brasileiro. Além disso, como se sabe, né, esse também foi o centro da, da Confidência Mineira. E todos os autores árcades, tomados daquela intenção iluminista que a gente falou na última aula, foram participantes da Inconfidência Mineira e foram punidos quando ela fracassou. Vamos falar um pouco sobre o contexto cultural de Vila Rica, então. Bem, no século XVII existia um ciclo do ouro no Brasil, ou seja, o principal produto de exportação, já que a nossa economia era praticamente só de exportação, era o ouro. E Vila Rica, em Minas Gerais, era o centro econômico desse ciclo, ou seja, lá tinha a maior produção de ouro, é por lá que a riqueza passava. Lá era o centro do estado de Minas Gerais, que, como um todo, tinha praticamente toda a produção de ouro no Brasil e de pedras preciosas, né? Isso levou com que várias pessoas se mudassem para lá. Isso fez com que naquele mesmo local existissem mineradores, porque era o ciclo do ouro, né, gente? Ouvidores, que eram pessoas do campo jurídico, formados em direito, o governador, evidentemente, padres, comerciantes e muitos profissionais livres, além de escravos, é claro. Então, a gente percebe que existe uma diversificação populacional e cultural no local que tornou a experiência lá mais rica do que havia sido antes. E isso também permitiu que ideias iluministas chegassem para o público e, e que fossem tomadas nas rodas de poetas árcades. Alguns temas que esses poetas gostavam muito de citar era o índio como herói nacional, principalmente nas epopeias. A gente tem que lembrar que a epopeia é um poema heróico, né, que geralmente tenta construir a identidade de um povo. Então, colocar o índio como herói nacional era a primeira tentativa de construir uma identidade cultural brasileira, que só se concretizou de fato com o romantismo que seguiu essa tendência. Além disso, eles gostavam muito de citar temas relacionados à história do país. Então, a descoberta do Brasil, a Guerra dos Sete Povos, a formação do estado de Minas Gerais e da cidade de Vila Rica. Vamos falar agora de dois poetas árcades brasileiros que eu vou chamar de versáteis, porque eles escreveram tanto epopeias como sonetos e outros tipos de textos, tá bem? Primeiro, Cláudio Manuel da Costa. Bem, Cláudio Manuel da Costa foi secretário de governo. Ele era descrito como solteiro, rico e influente. Ele diz a lenda que ele tinha uma vida sexual e amorosa bem agitada. E ele foi participante da Inconfidência Mineira, só que, ao contrário dos outros participantes, ele foi o único que foi preso, torturado e encontrado morto. Os outros foram exilados e tudo, mas ele teve o destino mais trágico. Ele usava como pseudônimo Glaucesse Saturno também, e ele era mestre do descritivismo de cenários, sobretudo pedras, penhascos, montanhas, e ele sempre associava isso à solidão. Ele tinha, ao contrário de muitos poetas árcades, a visão que o amor era tirano e que essa aspereza das amplidões e a frieza das pedras era uma metáfora para o amor tirano. Aqui um poema dele. Este é o rio, a montanha é esta. Estes os troncos, estes os rochedos. São estes ainda os mesmos arvoredos. Esta é a mesma rústica floresta. Tudo cheio de horror se manifesta. Rio, montanha, troncos e penedos, que de amor nos suavíssimos enredos foi cena alegre, e urna já é funesta.
Oh, quão lembrado estou de haver subido aquele monte, e as vezes que baixando deixei do pranto o vale umedecido. Tudo me está a memória retratando, que da mesma saudade um infame ruído vem as mortas espécies despertando. Eu queria ressaltar essa parte aqui, deixei do pranto o vale umedecido, porque é uma hipérbole primeiro, né? Porque você conseguir umedecer um vale só com o seu choro é impressionante, você tem que chorar bastante. E isso mostra como ele não tem uma visão tão otimista, sabe? Porque os Arcades geralmente são tomados de uma vontade de valorizar a simplicidade do campo e esse tipo de coisa. E ele, na verdade, não tem essa visão tão boa assim, né? Ele fala, valoriza os penedos, as florestas, a rústica floresta, mas ele diz que ali é o seu lugar, o local de solidão, e ali é o seu local de reflexão, enfim. Sua principal obra é um poema épico chamado Vila Rica, escrito em 1773 e celebra a fundação de algumas cidades mineiras, entre elas Vila Rica. Ele é escrito em versos decassílabos de estrofação irregular com 10 cantos. Estrofação irregular significa que uma estrofe tem um número de versos e outras estrofes têm outros números de versos, e isso não tem um padrão. Ele dividiu a obra em proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Bem, dedicatória, narração e epílogo. Bem, eu vou ler um pedaço aqui para vocês, para a gente ter uma ideia do que ele está falando. Canto 1. Cantemos, musa, a fundação primeira da capital das Minas, onde inteira se guarda ainda e vive ainda a memória que enche de aplauso de Albuquerque a história. Tu, pátrio Ribeirão, que em outra idade deste assunto a meu verso, na igualdade de um épico transporte, hoje me inspira mais digno influxo, porque entoie a lira, porque leve o meu canto ao clima estranho, o claro herói que sigo e que acompanho. Faze vizinho ao tejo, enfim, que eu veja cheia as ninfas de amorosa inveja. Agora vamos falar de Tomás Antônio Gonzaga, também. Ele foi ouvidor geral de Vila Rica, né? Ou seja, ele foi um magistrado, ele era um homem do direito. E a sua poesia é um pouco mais complexa do que Cláudio Manuel, então ele tem 3 vertentes. A primeira é a poesia lírica arcádica. Ele fala de... é a primeira parte de Liras de Marília de Dirceu, onde ele retoma várias vezes alguns temas arcades, principalmente o Locus Amoenos e o Carpe Diem. Ele tem um tom mais pacífico do que o Cláudio Manuel também. Ele fala que o amor é prazeroso e bom de ser desfrutado, ao contrário do outro. E ele tem mais um torpor, sabe? Uma sonolência agradável nos seus textos nessa fase. A poesia satírica dele, ela é resumida praticamente em cartas chilenas, né? Elas são cartas que ridicularizavam o governador de Minas Gerais. Eles têm caráter epistolar, exatamente porque ela é escrita em tom de carta. Epistolar se refere à carta. Escrita em versos decassílabos brancos, ou seja, não tem rima, e também de estrofação irregular. E ele também tem uma poesia pré-romântica, que ele começa a tomar temas mais soturnos, como morte, perda, sofrimento, tristeza, etc. Que está já possível de se ver na segunda parte das Liras de Marília de Dirceu. Inclusive, aqui eu queria dizer algo, acho que a maior parte de vocês alunos são de Botucatu, e eu acho que todos vocês sabem que tem uma cidade aqui perto que se chama Marília. E diz a lenda que Marília ganhou esse nome porque o fundador era um grande fã de Tomás Antônio Gonzaga e que, inspirado na musa Marília, ele deu o nome à cidade. Enfim, não vai cair no seu vestibular, mas está aqui uma informação cultural sobre a nossa região. Essa aqui é a Lira 1, várias liras de Marília de Dirceu. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que vivia de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite.
e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela, eu vi o meu semblante nu. Bem, quando ele fala que ele não é algum vaqueiro que vive no sol e no gelo, de tosco trato, mas ele tem uma chácara onde produz as coisas, ele está valorizando a Aura Mediócritas, né? Ele está dizendo que essa falta de ostentação e essa mediocridade é o valor do que ele está contando. Quando ele fala tem um próprio casal e nele assista, ele está falando que ele mora numa chácara. Eu já vou explicar por que significa isso, tá bem? E quando ele fala isso, ele está trazendo à tona o Locus Amoenos, porque ele está descrevendo a vida nessa chácara ao invés da cidade, que é onde o autor de fato morava, né? Ele fala das brancas ovelhinhas tira o leite, dá-me vinho, legume, fruta, azeite. E disso a gente tira que ele tem um certo bucolismo e pastoralismo e que ele tem um fingimento. Porque, porra, é o Vitor Mor da porra da colônia, né? Ele não vivia na porra da chácara merda nenhuma e não tirava leite de nada. Ó, vamos agora fazer um momento loló gramatical sobre regência. Primeiro, casal é sinônimo de chácara. Então tem o próprio casal e nele assisto. Significa que ele tem uma chácara e nessa chácara ele assiste. Assiste pode significar três coisas segundo a preposição que vem a seguir, tá bem? Olha, se assiste for um verbo intransitivo, você está falando em morar. Então, se eu falo para vocês que tem uma casa em Botucatu e nela assisto, parecido com o que ele disse, eu estou falando para vocês que eu moro nessa casa. É sinônimo de morar. Porque vocês percebam que assisto não tem objeto. Assisto é um verbo que se completa por si só em significado. Então ele é um verbo intransitivo. E ele significa morar. Agora, se eu falo que a minha mãe está cozinhando e eu vou assisti-la, eu vou assistir ela, eu estou falando para vocês que eu vou até lá, onde a minha mãe está cozinhando, e vou ajudá-la. Assistir de assistência. Agora, se eu estou assistindo um jogo de futebol e eu falar, eu vou assistir ao jogo do Palmeiras. Quando eu falo assistir a algo, eu estou falando de observar. Eu estou falando de ver algo, tá bem? São três significados diferentes do verbo assistir, segundo a sua regência verbal. Vocês vão ver mais disso em gramática. Aqui tem uma parte, ou na verdade só o prólogo das cartas chilenas, que eu vou ler para vocês, para dar o teor da crítica que ele faz, tá bem? Amigo leitor, arribou a certo porto do Brasil, onde eu vivia, um galeão que vindo das Américas Espanholas, Nele se transportava um mancebo, cavalheiro instruído de humanas letras. Não me foi dificultoso travar com ele estreita amizade, e chegou a confiar-me os manuscritos que trazia. Entre eles encontrei as cartas chilenas, que são um artificioso compêndio das desordens que fez no seu governo Fanfarrão Minésio, general do Chile. Primeiro, Fanfarrão Minésio, Minésio de Minas, Fanfarrão de Fanfarrão. Vamos lá. Logo que li estas cartas, assentei comigo que as devia traduzir na nossa língua. Não só porque as julguei merecedoras deste obséquio, pela simplicidade do seu estilo, como também pelo benefício que resulta ao público, de se verem satirizadas as insolências desse chefe para emenda dos mais, que seguem tão vergonhosas pisadas. Um Dom Quixote pode desterrar do mundo as loucuras dos cavaleiros andantes, um Fanfarrão Minésio também pode corrigir a desordem de um governador despótico. Eu mudei algumas coisas menos interessantes para as acomodar melhor ao nosso gosto. Peço-te que me desculpes algumas faltas, pois, se és douto, has de conhecer a suma dificuldade que há na tradução em verso. Lê, diverte-te, e não queirás fazer juízo temerário sobre a pessoa de Fanfarrão.
Há muitos fanfarrões no mundo e talvez tu sejas também um deles. Então aqui ele fala, né, de um fanfarrão minésio, que na verdade é outro nome para o governador de Minas Gerais na época, para quem ele tinha críticas e ele teceu nessas cartas chilenas, que ele não achou ninguém que trouxe as cartas. Ele escreveu isso daqui, é só uma história para tirar sarro do governador. Agora aqui a lira 4 das liras de Marília de Dirceu, que já está na fase pré-romântica, vamos perceber. Já já me vai Marília branquejando o loiro cabelo que circula a testa. Este mesmo que ao ver já vai caindo e pouco já me resta. As faces vão perdendo as vivas cores e vão-se sobre os ossos enrugando. Vai fugindo a viveza dos meus olhos, tudo se vai mudando. Se quero levantar-me as costas vergam. As forças dos meus membros já se gastam. Vou a dar pela casa uns curtos passos, pesam meus pés e arrastam. Ele está falando claramente da sua velhice, do envelhecimento e do desconforto que isso traz para ele. Nessa época ele estava preso, né? Porque ele foi um inconfidente e ficou preso depois. E aqui ele mostra a sua solidão, né? Porque ele está escrevendo para sua amada, a fim de contar a tristeza com o seu envelhecimento e suas dificuldades. Bem, agora a gente vai passar para outra parte da história também, sobre os poetas árcades brasileiros que escreveram apenas poemas épicos, ou seja, que fizeram cantos que tentavam valorizar a identidade nacional, tal. Eles falavam muito dos indígenas e da construção da identidade. São eles Brasílio da Gama e Frei Santa Rita Durão. Basílio da Gama, antes de tudo, né, ele foi acusado de jesuíto-filismo por Pombal. E para se livrar, ele escreveu um poema épico em homenagem à filha de Pombal. Bem, quem é Pombal? Marquês de Pombal, um déspota esclarecido de Portugal, que evidentemente também comandava o Brasil à época. Se vocês assistiram a aula de arcadismo português, eu falei que ele expulsou principalmente do sistema educacional os jesuítas. E do sistema educacional português, evidentemente. E aqui Brasílio da Gama é acusado disso porque Pombal realmente perseguiu os jesuítas. Ele realmente gostaria que esse grupo de pensamento fosse extinguido de Portugal e de suas colônias. Então, por isso ele perseguiu também Basílio da Gama. O poema que ele escreveu para a filha de Pombal, em homenagem às núpcias dela, chama Epitalâmio às núpcias da senhora Maria Amália, em 1769. E deu certo, viu? Ele foi libertado, Pombal gostou, assim. Pombal fingiu que ele não gostava de jesuíta, e aí vai. Mas aí ele também precisava continuar convencendo Pombal que ele não gostava dos jesuítas. Então ele escreveu a obra Uruguai, que além de tudo tem um grande valor pelo seu lirismo. E é interessante, é um poema épico e recusa o modelo camoniano. Então ele tem versos decassílabos livres, não tem rima, com 5 cantos que também não tem estrofes. Então tem um quê de moderno aqui, vocês percebam. E ele conta a história da Guerra dos Sete Povos da Missão, porque no Rio Grande do Sul haviam 7 povoados administrados por jesuítas espanhóis. E ao sul do Uruguai, onde hoje é o país Uruguai, ao sul, havia uma colônia de Sacramento de jesuítas portugueses. Então vejam a inversão. Ao norte, mais próximo da colônia brasileira, tinham povos comandados por jesuítas espanhóis. E ao sul, onde teoricamente era um território espanhol, existiam jesuítas portugueses em uma colônia. Ou seja, estava invertido, né? E eles fizeram o Tratado de Madrid para trocar essas terras. E aqui começa porque o Uruguai é um argumento para convencer Marquês de Pombal de que ele não era jesuitofílico. Porque na história que ele conta, um comandante português é atacado por indígenas que supostamente tinham sido instigados por jesuítas espanhóis. E com isso ele tenta trazer uma imagem de um jesuíta mau caráter, instigador de lutas, vil e esse tipo de coisa. Para agradar, evidentemente, Marquês de Pombal. Aqui tem uma parte muito bonita
muito famosa do Uruguai, que se chama A Morte de Lindóia. Um frio susto corre pelas veias de Caitutu, que deixa os seus no campo. E a irmã, por entre as sombras do arvoredo, busca com a vista e treme de encontrá-la. Entram, enfim, na mais remota e interna parte do antigo bosque, escuro e negro, onde, ao pé de uma lapa cavernosa, cobre uma rouca fonte que murmura, curva latada e jasmins e rosas. Este lugar delicioso e triste, cansada de viver, tinha escolhido para morrer a mísera Lindóia. Lá reclinada como que dormia, na branda relva, nas mimosas flores, tinha a face na mão e a mão no tronco, de um fúnebre cipreste que espalhava melancólica sombra. Mas de perto descobrem que se enrola no seu corpo verde serpente, e lhe passeia e cinge pescoço e braços, e lhe lambe o seio. Bem, aqui ele está falando de uma participante de uma tribo indígena que durante essa guerra tentou se esconder num bosque e foi morta por uma cobra e encontrada pelos seus pares. Vamos seguir também. Assim, eu estou passando mais rápido aqui porque o arcadismo não é, a história dele não é exatamente o mais importante. O mais importante dele é a interpretação que a gente consegue ter dos textos e, enfim, nas listas que eu estou enviando, vocês conseguem perceber isso e vão ver mais uma vez. Por fim, Frei Santa Rita Durão. Sua principal obra se chama O Caramuru, que conta a história do descobrimento da Bahia por Diogo Álvares Correia. A obra se sai pela plasticidade das descrições, pela exaltação da terra e suas qualidades exóticas. Ou seja, ele retoma um pouco lá daquele quinhentismo, né? Daquela carta de privado de caminha, do exoticismo da população, de como tem valor as terras e tudo que pode ser encontrado nelas, e enfim, a gente tem que perceber essa referência. Ele dividiu a obra em 10 cantos em versos decassílabos com a seguinte estrutura: proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. E assim, na história de Frei Santa Rita Durão, ele se relacionou ao mesmo tempo com várias mulheres, até que ele escolheu uma para ser sua esposa, chamada Paraguaçu. Outra mulher com quem ele se relacionava, chamada Moema, se afogou, porque quando o Frei Santa Rita Durão escolheu Paraguaçu, ele foi para Portugal para se casar. E entrando em alto mar, Moema nadou atrás da embarcação. E, bem, não deu certo. Ela morreu tentando nadar até a embarcação para, sei lá, cobrar o Frei Santa Rita Durão. Aqui ele descreve, a partir do ponto de vista dela, a morte, né? Que ele escreveu em O Caramuru. Bárbaro, a bela diz, tigre não homem. Tigre não homem. Porém o tigre, por cruel que brame, acha forças, amor que enfim o dome. Só a ti não domou, por mais que eu te ame. Fúrias, raios, coriscos, que o ar consome. Como não consumis aquele infame? Mas pagar tanto amor com tédio e asco, que o corisco és tu, raio, penhasco. Bem puderas, cruel, ter sido esquivo, quando eu a fé rendi ao teu engano. Nem me ofenderas a escutar-me altivo, que é favor, dado a tempo, um desengano. Porém, deixando o coração cativo, como fazer-te a meus rogos sempre humano? Fugiste-me, traidor, e desta sorte, paga meu fino amor, tão cruel a morte? Bem, ele está escrevendo a partir do ponto de vista dela e xingando a ele próprio, né? Com isso eu vou encerrar essa aula. Queria dizer que nesse ponto as informações aqui são complementares e principalmente para uma prova mais conteudista. Mas o que importa é que vocês leiam e faça sentido o que está sendo contado nos textos, tá bem? Nossa próxima aula vai ser sobre romantismo geral e português e a gente ainda não tem data para ela, mas logo ela vai ser liberada. Um abraço, gente. Bons estudos.